Bom dia, tudo bem com você? Que gostoso poder nos encontrarmos, mesmo que seja online, porque esse treinamento fica gravado, mas nós temos andado aí pelos distritos, encontrado com vocês presencialmente e para mim traz muita alegria ao coração. E para iniciar o nosso encontro, eu quero dizer a você, já compartilhou o link? Isso mesmo! Pega o link aí desse nosso encontro, manda para os seus professores, coordenadores, anciãos do departamento, conselheiros, pais dos seus adolescentes. Vamos todos estar envolvidos, vai ter um momento muito especial. E nesta nossa live teremos sorteio, ó, o QR Code já aparece na tela. Teremos sorteio de um livro Os Embaixadores, Os Resgatados, lição da Escola Sabatina para o adolescente e para você, querido professor. Teremos sorteio de suco de uva da Superbom, granola da Superbom, um creme maravilhoso da Natura. Você pode ser o ganhador. Então entra no QR Code aí, o link vai estar lá no chat, mas participe desse sorteio. São 10 sorteios, 10 presentes ao todo. Quem sabe você seja um vencedor, vai chegar até você. Muito bem-vindos! E vamos começar nosso momento com uma oração? Convido você a curvar a fronte e vamos falar com Deus. Querido Jesus, em teu nome, nós começamos essa nossa live para os líderes dessa nova geração, professores, homens e mulheres que têm procurado ser capacitados pelo Teu Espírito, cuidando dos nossos adolescentes para a honra e glória do Teu nome. Permaneça com a gente durante toda esta live, no decorrer da nossa vida. Em Teu nome, Jesus, pedimos ao nosso Papai do Céu, hoje e sempre. Amém, Senhor. Amém, né? Que gostoso. Hoje eu quero falar bem pouquinho, vocês sabem que eu falo muito, né? Porque eu quero convidar uma pessoinha muito especial, uma pessoinha que eu a conheci, participei da festa batismal dela, e ela tem desenvolvido um ministério muito lindo junto à nova geração. Patrícia Estrela. Se você colocar no YouTube, se você colocar no Insta, você vai ver a mentoria que ela tem feito. Patrícia Estrela é psicóloga, Patrícia Estrela é escritora, e eu gosto que ela escreve, que ela fala assim, eu sou uma eterna cientista do desenvolvimento humano. E ela é autora do Team Mentors. Ela vai falar um pouquinho para nós como nós podemos participar do desenvolvimento dos nossos adolescentes, como nós podemos participar como professor e como pais, né? Porque Deus nos dá a alegria de ter em casa sanguíneos, né? Nossos filhos, mas também nos dá a alegria de sermos pais e mães de Israel, cuidando dos filhos da igreja. Então fique ligado com a gente, compartilhe o link, YouTube Adventistas Brasílias, e vamos participar deste encontro. Não saia daí, não saia daí, você vai gostar. Patrícia, é com você. Cadê você, amiga? Bem-vinda! Oi, pessoal. Obrigado. Que prazer, que honra estar aqui com vocês, professores, pais, líderes, né, educadores, né? Quem nunca, né? Às vezes, assim, a Soraya falou, compartilhe com os pais, né? Compartilhe. E, às vezes, a tia, a avó, né? Todos de nós, em algum momento, estamos ali levando uma palavra, um ensinamento, um momento de sabedoria. Então, eu espero que realmente nós tenhamos esse momento aqui, que seja um momento realmente de qualidade, um momento que você vá sair, né, que nós possamos todos sair aqui repletos de algum conhecimento e que o Espírito Santo nos conduza, né, que amplie ainda mais esse conhecimento e alcance, né, o seu coração e você passe e realmente consiga levar isso ainda mais para esse jovem. Então, vamos lá, gente. Como ela disse, sou Patrícia Estrela, eu tenho uma escola de educação emocional, né? A gente fala sobre educação, a gente fala sobre treinamento, mas o importante dessa história da educação emocional é que, na verdade, nós precisamos pensar numa educação integral, né? Então, quando a gente está falando do espiritual, a gente precisa também falar do emocional e a gente precisa falar também da questão profissional, a gente precisa falar do social, então a gente está falando do ser como integral. E o jovem, o adolescente, às vezes, para ele,
essa demanda de tantos departamentos, né, Soraya? São tantos departamentos para eu dar conta, sabe? E adolescente existe já essa pressão, vamos dizer assim, né? Que é a questão hormonal, né? Existem questões científicas, né? Que de fato mudam, e todo esse envolvimento, toda essa pressão social que hoje eles sofrem, principalmente com a questão da internet, né? De hoje a vida que nós levamos. Então nós realmente precisamos acolhê-los, sabe? Eles têm que ter um lugar, alguém, esse líder, esse professor que tem esse olhar de acolhimento, de entendimento, de compaixão, porque às vezes o comportamento deles dá vontade, tipo assim, nem vou mais ligar, né? Porque às vezes a gente chama para o encontro, eu vou, a gente faz aquele evento, aí faz um lanche, e aí quando chega lá, tem 20 confirmados e vai 3, vai 5 aparecem. E aí a gente, como profissional, né, fica um pouco assim, poxa, então será que não vale a pena? Será que não tem jeito? O que eu faço? Né? E eu vim aqui dizer para vocês que sim, tem jeito e vale a pena. Tá? Inclusive, essa frase, gente, eu fiz um livro. Vocês imaginam, eu fiz um livro e depois a gente vai compartilhar para vocês, vou mostrar que o nome do livro é Tem Jeito, Vale a Pena. E não é uma pergunta, é uma afirmação. Então, para a gente realmente ter essa certeza que tem jeito, mas por que eu fiz um livro com esse tema, com esse título? Porque eu, Patrícia, fui uma adolescente que durante anos eu falei que não tinha jeito, eu falei durante anos que não valia a pena. Então eu trago essa reflexão para todos nós, líderes, né, e educadores, e pais e mães, que a gente possa realmente entender que sim, tem jeito, vale a pena. E às vezes, esse jovem, ou esses jovens, esses adolescentes, ou até esses pré-adolescentes, né, gente, porque hoje as coisas estão bem antecipadas, né, a gente está vivendo um momento muito precoce. Então, às vezes, crianças, né, já estão entrando nessa pré-adolescência, já estão com alguns sintomas e necessitam de um acolhimento especial. Então, por isso que eu trago essa palavra do tem jeito, vale a pena, porque primeiro nós como líderes, como educadores, como psicólogos, como pais, precisamos acreditar que sim, tem jeito. E uma observação que eu queria trazer para vocês é essa questão do essa fase vai passar. Sabe essa frase? Quando a gente fala, adolescência, essa fase vai passar. Antigamente, eu falo antigamente, assim, na minha adolescência, na sua adolescência, né? Acredito que tem alguns professores aqui que sejam mais jovens, né? Mas a questão é que, antigamente mesmo, na minha época, não na época de Soraya, tá? Ela não, eu tô falando na minha época, a gente tinha pouquíssimas influências, né? Nós não tínhamos essa gama da internet. Então, as nossas influências eram nossos pais, nossos líderes religiosos, né? Nós tínhamos influências de um tio, um primo. Assim, uma influência, digamos ali, se eu fosse colocar em números, em torno de 10 pessoas, sabe? Que seriam as pessoas que seriam uma autoridade da nossa vida, né? Que a gente realmente ouvia, prestava atenção. Hoje em dia, com essa questão de tantas redes sociais, né? As redes sociais, né? Isto é, formas, né? São redes para se socializar. E tanto que nas redes sociais usam um nome que eles falam, eles são influencers, né? O que é um influencer? É um influencer digital, é uma pessoa que influencia. Então, hoje, os nossos jovens, essa geração, ela está sendo influenciada demais por todo esse contexto que vivemos atualmente. Então, quando a gente pensa que eles estão em casa, através de um canal de YouTube, através de um filme, através de uma série, através de uma música, está sendo influenciado, a gente precisa realmente, como educador, ficar atento que tipo de acesso eles estão tendo. Porque antigamente a mãe ficava assim, a preocupação era quando saía de casa, mas chegou na escola, meu filho está bem. Está em casa, meu filho está protegido. Hoje não mais. Porque se ele está numa telinha de computador, numa telinha de celular, o seu filho pode não estar mais protegido. Então, nós precisamos, como líderes assim, e como pais, realmente, para começar, gerar uma intimidade, vamos dizer, não é nem gerar, né, gente? Eu acho que a palavra certa seria resgatar a nossa intimidade.
Porque o jovem, por si só, né, esse momento é um momento que ele tem muitas dúvidas. E aí, quais serão as pessoas que ele vai buscar, que ele vai confiar? E isso tem muito a ver com uma reciprocidade de quem também vai confiar nele, quem também vai ouvi-lo. Eu gosto de falar da escuta genuína, porque assim, se eu vou falar com uma pessoa, né, imagina, eu estou aqui falando com vocês, e aí vocês estão fazendo outra coisa, eu não estou prestando totalmente atenção nesse nosso momento incrível, em vez de estar anotando aí, tá, né, às vezes não está dando total atenção. Você acredita que o seu resultado final vai ser o mesmo de quem está aqui, de quem está sentadinho, que está prestando atenção, que está anotando, que está se entregando 100%? Não, não é. Da mesma forma o adolescente. Quando às vezes ele vem conversar, ele já vem, né, com o pezinho atrás. E chegando neste momento, se ele não encontra esse acolhimento, esse adulto, né, esse líder disposto a ouvir, a ter uma, eu falo que é uma escuta terapêutica, né? E aquele sentimento mesmo de que, poxa, ele está prestando atenção em mim, ele está olhando para mim, ele se interessou, ele quer saber da minha história. Então, antigamente, nós, né, tínhamos as reuniões familiares por volta da mesa, na hora do almoço e na janta, que são momentos exatamente para o quê? Para conversar, para aprofundar, para gerar essa intimidade. E hoje, né, como mentora de adolescentes, eu vejo muitos jovens falando: ah, não, minha família não almoça mais junta, ah, jantar, cada um vai para o seu quarto. Nós precisamos resgatar, nós precisamos ensinar, inclusive, e despertar isso nos pais novamente, de resgatar esses momentos de intimidade. Então, uma das coisas que faz diferença, né, no meu trabalho é que, de fato, eles percebem que há um interesse genuíno. Então, se um jovem chega para mim um dia e fala: ah, Patrícia, porque eu fui na casa da minha avó, aconteceu uma situação muito ruim, daqui a uma semana, quando eu estiver com ele de novo, ou no próximo encontro, e aí, como é que foi, João? Como é que foi lá na sua avó? Eu falo: ah. E aí ele vê que eu me importo, que tem importância a história dele. Então, é isso tudo que a gente precisa, já para começar, pensar nesse sentimento de interesse genuíno. Então, vamos lá. Então, vamos começar agora? Já deu uma aquecida? Você já está com interesse genuíno no nosso bate-papo de hoje, nesse assunto interessante? Então, eu vou compartilhar aqui uma tela só para a gente poder acompanhar um pouco melhor um entendimento, porque tudo é um treinamento. Eu gosto de dizer isso. A gente teve que treinar para falar, né? Eu vou compartilhar aqui com vocês. A gente teve que... Vamos lá. Nós tivemos, né? Nós tivemos que treinar para andar, não é assim? Tem muita gente que pensa assim: poxa, Patrícia, que legal, né? Você faz palestra, que coisa boa, eu queria ser igual a você, queria falar assim. Eu falei: gente, eu era tímida. Eu falei até isso com a senhora, eu falei: eu era tímida, eu não conseguia falar, eu tinha medo de falar. Eu não era tímida, eu era muda quase. Né? Isso com meus 10, 12 anos. E a gente treinou. Então, eu trago essa palavra aqui para vocês, que tudo é um treinamento. Mas a pergunta é: o que você anda treinando? O que eu, como líder, ando treinando com esse meu acolhimento com os jovens, né? Então, a gente vai trazer um pouquinho do contexto do livro, né, que eu escrevi, Tem Jeito Vale a Pena. Quero compartilhar com vocês alguns ensinamentos e realmente espero que soma na sua vida. Uma frase que eu falo: a sociedade toda te espera. Eu falo isso para os jovens. Ei, se você tivesse apenas um motivo para você mudar, para você avançar, para você se desenvolver, para você querer mais, para você treinar mais habilidades, esse motivo seria você, porque você é uma pessoa muito importante aqui no mundo, né? A sua vida é muito importante. Mas existe quase 8 bilhões de motivos, porque a sociedade toda te espera, né? Nós precisamos resgatar nos jovens essa vontade, né? Essa atitude, né? De realmente fazer a sua parte aqui, né? Todos nós viemos com um propósito, né? Então, nenhum problema é tão grave que não tem uma solução, e também nada é tão bom que não possa melhorar. A gente vê muitos jovens, às vezes, falando: ah, eu não preciso disso, ah, eu não tenho necessidade, isso eu já sei. E esse pensamento limitador do que eu já sei, ele acaba te obstruindo de receber mais informações.
E em contraponto isso, alguns jovens que falam, não adianta, isso não adianta de nada. E nós precisamos resgatar, sim, essa curiosidade novamente, para que eles possam mudar o nível do jogo, né? Eu falo, eles gostam tanto dessa questão de jogos, então tá. E no jogo da vida, como você está indo? Gente, um pouco da nossa história, eu acredito que todos aqui, eu, né, Soraya, você que está vendo, eu acredito que você, ao longo da sua vida, você recebeu, você escutou algumas palavras de afirmação, né? Ao mesmo tempo, você também deve ter escutado algumas afirmações negativas, né? Tipo, Patrícia, você pode, você consegue, que legal, poxa, que máxima essa live. Ao mesmo tempo, ao longo da minha vida, eu também escutei, Patrícia, isso não vai dar certo. Você não aprende mesmo. Como você faz tudo errado. Eu já escutei, né? Não ficou bom. Aí, você é gordo, você é magro, você é isso. E isso acontece muito com o jovem. Eu queria muito que hoje você prestasse atenção aqui conosco e se colocasse um pouco nesse lugar, sabe, desse adolescente. E lembrasse um pouco, resgatasse um pouco na sua memória da sua adolescência. Como foi esse processo? Quando a gente recebe uma palavra afirmativa, né? Quando a gente recebe uma mensagem positiva, você é lindo, você é importante para mim, poxa, aquele dia foi tão bom, você me ajudou tanto. Como a gente se sente, né, feliz, né? Poxa, valeu a pena, eu fui instrumento do Senhor, poxa, que coisa boa, foi incrível a gente estar aqui juntos e como isso cresceu. Então, você se sente muito feliz. Ao mesmo tempo, se você fica escutando questões negativas, que você não vai aprender, que você é ruim nisso, você não está dando certo nisso, você também vai se sentindo mal, não é isso? Então, o que eu queria dizer é que, independente de tudo que você ouviu, porque eu acredito que você ouviu um monte de coisas maravilhosas, e se não ouviu, eu vou falar agora. Você é maravilhoso, você é um educador excepcional, e a gente vai ter um momento ainda mais especial no final do nosso encontro. Então, fica aqui, tá? Então, fica aqui que você ainda vai escutar muita coisa legal hoje. Mas eu sei que também você já deve ter escutado muitas coisas difíceis. Mas a pergunta é, qual foi a mensagem que foi gravada no seu coração? Sabe, aquilo que ficou gravado, aquilo que fica ecoando. Eu falo que isso é como se fosse um DNA mental, sabe? É um DNA, é algo que foi gravado. E esses sentimentos, isso que você significou, que representou a sua história, a sua vida, ela vai moldar os seus pensamentos, os seus sentimentos e os seus comportamentos. Então, o que você grava, tudo que você vive, vai ser gravado como se fosse um DNA mental e isso vai moldar seus pensamentos, sentimentos, comportamentos. Patrícia, o que isso tem a ver? Tem muito a ver, porque muitos jovens não querem mais buscar o seu desenvolvimento porque eles acham que dói, porque eles sofreram, porque eles ficaram traumatizados, porque eles ficaram presos em algum momento. Às vezes não foi muitas histórias, não. Às vezes é uma história que ele significou e aquilo ali apagou todas as coisas boas, todas as palavras afirmativas. E nós, como profissionais, como educadores, como professores, como pais, temos que estar atentos se houve algo que mudou. Porque se ele significou essa dor, ele não vai querer mais mudar. Ele não vai buscar mais desenvolvimento, porque ele vai acreditar que crescer dói. E eu trago essa imagem aí do bebezinho chorando, e eu falo, o que dói mais, né? Às vezes, você imagina um bebê na barriga da mãe, ele tá ali no quentinho, ele já está acostumado, e de repente, no dia que ele tem que nascer, é uma ruptura. Então, ele sai daquele lugarzinho da barriga da mãe, que ele ficou ali 9 meses, e ele precisa, né, passar para um outro nível do jogo dele, e ali tem os holofotes do hospital, ali está gelado lá fora, e ele olha aquela luz, o que é isso? E o neném chora, né, assim. Mas eu pergunto, né, será que esse processo de crescimento, então, ele vai doer? E se doer, é uma dor que é para o meu crescimento, o que eu posso, será que nós, como profissionais, podemos ajudá-los a passar por esses momentos, e mesmo que doa, que não é sempre que vai doer não, tá, gente? Não mas
A palavra já fala, né? Haverá dores do parto, mas tem de bom ânimo. Então, nós precisamos levar essa resiliência para os nossos jovens. Mas a resiliência para levar para alguém, para eu poder ensinar isso para alguém, eu preciso ter em mim, né? Então, você, como profissional, como pai, como mãe, como professor, como que está essa sua resistência ao processo de mudança, de evolução? Né? Nós passamos agora, são 2 anos de muitas mudanças. Estamos aqui no virtual, né? Como a Soraya falou, poxa, nós estamos no virtual, nós tivemos que nos adaptar. E esse processo de adaptação, às vezes, doeu mais para algum professor do que para outro. Tem uns que têm mais habilidade nisso, tem outros que não gostam de câmera, tem outros que têm mais habilidade com criatividade. Então, todos nós, o tempo todo, estamos passando por esses processos, né, de transformação e mudança. E aí eu venho uma pergunta, né? O que dói mais? Será que dói mais você viver uma vida ali sobrevivendo, levando no limite de não querer evoluir, ou começar a viver de fato uma verdadeira história, né? Viver de fato a sua verdadeira vida em Cristo, né? E se colocando como um profissional que está disposto a crescer, mesmo que doa às vezes esse processo, né? Tipo assim, Patrícia, eu tive que ir para a internet, eu tive que aprender a gravar, eu tive que aprender a falar. Então, é isso. Hoje eu vim aqui para trazer esse olhar, né? O olhar da mudança como algo positivo, como algo que nós precisamos encarar. E por mais que às vezes passamos por esse processo de dor, eu gosto da analogia da bezetacil. Quem já tomou uma injeção de bezetacil? Né? Porque assim, todo mundo morre de medo dessa injeção, porque é uma injeção que dói. Mas e se essa injeção começa a te curar naquele momento que você toma? Não é assim? Às vezes você está 1 semana, 10 dias, já tomou antibiótico, já tomou um monte de coisa e você não começa o seu processo de cura. Você vê que está piorando. E aí o médico fala para você, olha, você vai ter que tomar essa injeção. E aí tem gente que já fica assim, meu Deus, não, vai doer, vai doer. E a pergunta é, o que você prefere? Que você leve aquela picadinha ali que dói naquele momento, mas naquele instante começa o seu processo de cura, ou viver doendo para sempre? Então, hoje, o meu bate-papo aqui com vocês é para, às vezes, ser uma injeçãozinha que você vai assim, ai, Patrícia, essa aqui doeu. Mas, em compensação, a gente está buscando um novo momento, a gente está buscando realmente esse novo olhar para os jovens, essa nova forma de ver essa geração, sabe? E também nós, como profissionais, como os pais, termos a consciência que eles precisam de nós nesse processo, né? Que eles precisam da nossa mudança também, de um processo nosso de nos reinventar para conseguir alcançá-los e nos comunicarmos e termos, de fato, essa comunicação assertiva e esse interesse genuíno pelas situações que eles estão vivendo e passando. Porque não está sendo fácil, né, gente? E sabe por que não está sendo fácil? Porque nós estamos vivendo uma pandemia, né? Nós estamos ainda vivendo uma pandemia. E existe um vírus aí, altamente perigoso, né? Um vírus que é contagioso, é uma bomba, né? Que está matando, já matou milhões de pessoas, não é isso? É um vírus muito cruel, ele é devastador. Então, assim, a gente precisa entender que existem muitas pessoas doentes. Mas, gente, vocês estão achando que eu estou falando do coronavírus? Não, gente, eu não estou falando do coronavírus, eu estou falando de outro vírus. Existe um outro vírus altamente perigoso, matando milhões de pessoas, e o nome desse vírus é o cora-ferido vírus. Como assim, Patrícia? Fora-ferido vírus. Nunca ouviu falar? De repente você está com esse vírus e não sabe. Como assim? É você, professor, você, mãe, você, pai. Às vezes você, educador, líder, é você que está com o vírus do fora-ferido vírus. E eu queria trazer essa reflexão. Patrícia, mas o que é esse vírus? O fora-ferido vírus é um coração ferido. E sabe o que acontece quando um coração é ferido, gente? O coração ferido, ele fere. Mas, em compensação, eu tenho uma ótima notícia. Porque um coração curado, ele cura. As pessoas hoje andam muito sensíveis. Nós realmente estamos vivendo uma pandemia, né, em relação ao coronavírus, o Covid, mas nós também, eu gostaria que a gente refletisse no meu livro,
né, eu tive essa inspiração, Deus tocou no meu coração, que existe um outro vírus. Mas esse outro vírus ninguém fala na TV. Ninguém diz quantos estão morrendo por esse outro vírus. E é o cora ferido, que é esse coração ferido. Então, nós precisamos curar, em primeiro lugar, como líderes, como profissionais, como pais, nós precisamos curar o nosso coração. Porque enquanto eu tiver mágoa, enquanto eu tiver alguma tristeza, enquanto eu tiver algo não resolvido, enquanto eu tiver estressada, enquanto eu tiver não conseguindo resolver as minhas questões, os meus problemas, eu não vou conseguir ajudar esse jovem. Eles vão olhar, eles vão me olhar, eu não vou ser uma referência, eu não vou ter autoridade. E o jovem tem essa necessidade, né? Eles têm hoje, com a questão das redes sociais que eu falei com vocês, existe há uma confusão, uma troca, uma substituição do que de fato é sucesso. E às vezes o sucesso ele está relacionado ao número de curtidas que eu tenho numa rede social, ao número de seguidores, né? E não de fato um sucesso na vida em Cristo, um sucesso como um servo, um irmão, né? Um sucesso como um pai zeloso, um pai cuidadoso, um professor que realmente se importa. Então, enquanto isso tudo não está muito esclarecido, nós que estamos nesse processo aí, responsáveis por ajudar esse jovem, temos que estar com o nosso coração muito, muito curado. Porque senão, nós vamos nos magoar. Nós vamos ficar chateados quando eles não forem na reunião. Nós vamos ficar com o rosto meio assim, vai dar para perceber em nosso semblante, quando um professor em sala de aula, quando numa escola sabatina, quando naquele momento que um aluno fala alguma coisa e a gente não vai ter um olhar de acolhimento, porque a gente já vai estar cansado. Então, o processo, o treinamento, ele começa antes de tudo em nós. Por isso que, apesar de eu ser psicóloga, né, eu me tornei mentora, porque tudo que eu ensino, tudo que eu passo, foi porque eu vivi. Então, eu fiz questão, né? Nem eu não, né? Deus fez questão que eu vivesse, porque às vezes eu fico impressionada, gente, é isso, eu vivi aquilo lá, e eu falo, obrigado, Senhor, por ter tido essa experiência na prática. Então, eu sei o quanto esses corações deles estão feridos, porque eu também fui uma adolescente muito ferida. E será que eles estão tendo esse espaço de fato de acolhimento? Será que eu estou realmente com o meu coração curado o suficiente? Patrícia, como é que eu curo o meu coração? É isso. Sabe o que acontece? Essa é a grande pergunta. Tem uma frase, né, que eu destaco no livro, eu falei, somos os juízes na hora da escolha. Assim que o adolescente se acha, na hora da escolha ele acha que ele é tipo um juiz, sabe? Que eu vou fazer, que eu vou acontecer, eu vou escolher isso. Mas podemos nos tornar réus quando as consequências se tornam a nossa sentença. O adolescente, ele não tem muita noção da questão das consequências. Então, nós precisamos, como líderes, levar essa consciência. É muito difícil para um adolescente ver a longo prazo. Eles vivem um momento que eu chamo de turbilhão de emoções. Então, nós precisamos, para ele construir esse futuro, né, mais centrado, feliz, ele precisa olhar o presente. Ele precisa tomar decisões agora, de forma assertiva. Então, eu queria trazer para vocês agora uma dinâmica para que possamos fazer juntos, pensar juntos, tá? E levar essa reflexão, tanto para a sua vida como profissional, para você se curar o seu coraçãozinho. Se tiver algum lugar ali que você, Patrícia, não tinha percebido, e isso realmente pode estar me atrapalhando. Ou então, Patrícia, isso aqui, ó, melhorou, porque olhando dessa forma eu consegui entender mais o jovem. Então, eu trago, imagina que a nossa vida fosse um prédio, né, que a gente vai levantar, andar por andar, né, como um construtor que vai levantar, tem que fazer uma boa base, né? Então, assim, dentro da nossa base, a gente precisa ter o nosso departamento familiar muito bem, muito bem. A base tem que estar muito sólida, né? E hoje eu faço esse apelo aos pais, para que realmente resgate, né, essa intimidade familiar. Às vezes a gente lá almoça lá em casa juntos, a gente janta juntos, sendo que não existe diálogo, não existe conversa, não existe um momento de escuta, né? Filho, você está bem? Como é que foi hoje? Foi bom. Ai, como é que foi?
tudo certo, não foi legal. Ah, tá. Pronto, acabou a conversa. O que foi legal? O que foi bom? O jovem, o adolescente, ele não consegue, às vezes, verbalizar os seus sentimentos porque ele não está acostumado. Ele não foi treinado. E como eu falei no início, tudo é um treinamento. Nós precisamos ajudá-los a treinar esse pensamento, a treinar como funciona a mente dele. Por que eu estou com esse sentimento? Que sentimento é esse? Quantas vezes você chega para um jovem e fala, e aí, você gostou do filme? Gostei. O que você gostou mais? Ah, tudo. Não, mas tudo o que é? Ah, foi legal. Ele, às vezes, não consegue verbalizar o tudo, ele não consegue verbalizar o legal, ele não consegue verbalizar o bom, ele não consegue verbalizar por que ele está chateado, ele não consegue desmistificar e separar esses sentimentos. E isso só vai acontecer quando ele tiver essa maturidade, mas a maturidade, ela não vai vir sem um treinamento, sem que nós, líderes, possamos ajudá-los a conduzir nesse treinamento do pensar, de se conectar com ele, de se conectar com Deus, de buscar as explicações e querer, mais do que tudo, gerar nele essa vontade de desenvolvimento. Porque muitos jovens hoje estão ficando estagnados. E essa história da fase que passa não está passando. Né? Hoje, já nos Estados Unidos, falam de número de jovens com 30 anos de idade ainda morando com os pais. Que isso não era uma realidade, né? Principalmente lá. Então, nós precisamos olhar como profissionais o que o mundo está nos trazendo de desafios, sim, mas nós temos que olhar com esse olhar de que tem jeito que vale a pena, mas como profissionais também, de repente eu vou ter que mudar algumas coisas, de repente eu vou ter que construir novas formas de dar a minha aula, porque existem várias inteligências, né? Gardner, um psicólogo, trouxe a questão das inteligências múltiplas, e depois a gente vai ter um espaço para conversar mais sobre isso, de que tem pessoas que têm uma habilidade mais, como a inteligência musical, por exemplo. A inteligência musical, quantos jovens gostam da música, se identificam, e aí já existem professores de ciências, tá, gente? Só para vocês verem que, através da música, ali coloca as fórmulas, ali coloca o conteúdo, e muitos jovens acabam gravando aquele conteúdo, né, de geografia, de história, através de música. Porque é uma forma de aprendizado no qual aquele jovem ele tem mais facilidade. Existe a inteligência corporal, que aí tem a ver mesmo com o movimento do corpo, com as atividades físicas, e às vezes a gente vai ter que levantar numa escola sabatina e fazer uma atividade, sabe? Que eles se movimentem mesmo, para poder fazer essa conexão com o conteúdo e trazer uma dinâmica diferente para que chame atenção, né? E desperte. Quantas vezes a gente está dando uma aula e você parece que o jovem está meio dormindo, não é isso? Então, a gente precisa usar da inteligência corporal nesse instante. Então, a gente vai ter que aprofundar esse conhecimento. A inteligência emocional, né? Que vem aí, às vezes, um tabu dizendo que nós não controlamos a nossa emoção. Realmente, né? Você vai ficar triste, uma coisa ruim aconteceu. Agora, eu posso não controlar, mas eu posso gerenciar, né? Eu posso fazer uma oração e me acalmar, eu posso resgatar um outro sentimento ali, né? O sentimento da fé, o sentimento da esperança. Por que eu tenho que ficar só com o sentimento do medo, da raiva ou da solidão? Então, nós precisamos levar todas essas formas que existem, né? Hoje a ciência avançou demais, nós temos muitos livros, muito conhecimento nessa área das inteligências múltiplas, e a gente precisa, como profissional, entender, porque às vezes eu vou estar falando com um jovem que ele tem uma habilidade maior em outra inteligência. Ou, uma coisa muito importante, quando a gente fala de muitas inteligências, às vezes a gente fica assim, poxa, eu só tenho uma, eu tenho duas, eu nem sei qual inteligência eu tenho desenvolvimento. Gente, todos nós aqui fomos feitos à imagem e semelhança. Então, assim, todos nós temos a capacidade de desenvolver, né? Eu não sou uma Malabares de circo. Eu não sei fazer, ficar, digamos, fazendo equilíbrio, né? Eu não vou saber, Patrícia. Mas se eu treinar, se eu desenvolvesse, Patrícia, eu demorei 1 ano para aprender isso. Tá, de repente eu, Patrícia, que não tenho habilidade, eu vou demorar 2 anos ou 3. Mas vai chegar um momento que eu vou estar
eu vou ter desenvolvido aquela capacidade. Nós precisamos resgatar nos jovens essa vontade de desenvolver. Porque o desenvolvimento pessoal, integral do ser humano, vai fazer toda a diferença na vida dele. E é por isso que eu trago aqui esse prédio, e eu dividi como se fosse departamentos, como se a nossa vida tivesse departamentos. E a gente precisa trazer esse olhar para o jovem, ali no familiar, na nossa base, né? De 0 a 10, o quanto está hoje? Gente, é claro que a família é 10, tá? Eu não estou falando para pensar na nota da família, mas pensar assim, qual seria o 10 da nossa família? A gente podia assim, fazer isso, a gente podia melhorar as nossos pôr do sol às sextas-feiras, a gente podia fazer esse trabalho assim, o nosso culto familiar podia ser dessa forma. Então, assim, o que eu já faço, legal, e o que eu poderia melhorar? Então, a gente imagina o 10, né? O 10 seria assim, eu falo com eles, né? O top, né? Tipo assim, uau, esse é o 10. Ah, poxa. E aí, pensando nesse 10, que o 10 seria o ideal, qual a nota eu daria hoje para esse departamento familiar? Patrícia, eu acho que eu podia melhorar nisso aqui. Eu acho que às vezes cada um fica no seu quarto, a gente podia melhorar um pouco mais disso aqui, ter um momento familiar também para isso. Acho que a gente podia visitar a vovó, sabe? Eu acho que a gente ficou chateada lá com aquela tia no Natal, e a gente tem que ir lá pedir perdão. E, assim, algumas coisas que a gente precisa olhar para a família e pensar, se fosse o 10, como seria? Então, qual é a nota que eu dou hoje? E aí você coloca a nota aí, 7, 6, 5, 9, legal. No relacional, né? Aí, no caso, a gente está falando de papai, da mamãe, né? Do casal, você como profissional. E para o jovem, né? Se ele já está se relacionando, se ele tem, né, tem ideia, como que é isso para você? Qual seria o 10? Que tipo de pessoa você busca, né? Que tipo de pessoa você está se tornando para que alguém goste de você? Então, a gente trazer uma reflexão sobre esse departamento. O social, que vem a questão das amizades. Então, assim, como é seu social hoje? Qual o 10? Que tipo de amigo eu quero ter? Que tipo de relacionamentos, né? Como é essa amizade? Eles vão na minha casa, eles vão fazer o culto do pôr do sol, a gente vai ver esse documentário juntos, vamos estudar a Bíblia juntos, vamos ter um horário. Como que funciona a minha vida social? Que tipo de amigos? Esses amigos aqui vão ser meus amigos para estudar, né? Esse aqui é para estudar matemática, esse aqui é uma amiga muito boa para história. Então, assim, que tipo de relacionamentos, de vida social eu desejo? Eu gostaria. Qual seria o 10? E aí a gente leva esse jovem a pensar nesse 10, nesse lugar que seria o ideal. E partindo desse princípio do 10, eu volto para a realidade atual e eu penso, qual a nota eu daria então para o meu social hoje? O quanto eu estou distante do 10? Patrícia, eu estou 5, eu tenho que melhorar nisso. Quando a gente consegue visualizar o ideal, o que Deus espera, Deus nos ensinou, né? Jesus veio e nos ensinou o que seria o ideal. E aí a gente olha para a nossa realidade atual e vê o que falta, e a gente consegue colocar isso em números, né? Isso traz uma clareza daquele departamento, e mais do que isso, o nosso objetivo aqui é gerar uma reflexão do que eu preciso fazer, de que passo eu posso tomar para que eu chegue mais próximo desse 10, para que eu aumente meio pontinho e desenvolver essa vontade de querer avançar, de fato, de ir buscar. Né? Então, assim, a gente vai trazendo essa reflexão do 10, que seria o ideal, que é o que eu gostaria de alcançar, o que eu quero alcançar, e qual é a nota atual. E aí vamos fazendo esse paralelo. Ok, eu penso no qual é o 10 e coloco a nota atual. E aí eu faço isso com a minha saúde, eu penso no que eu estou comendo, como está a minha alimentação, como estão as minhas dietas, como está o meu sono, se eu tenho um sono tranquilo. Eu penso na questão da minha atividade física, né? Se eu tenho alguma atividade física. Eu penso também no meu intelectual. Qual seria o 10? O meu intelectual, o quanto de curso eu me dedico a curso, né? Ao meu crescimento, a leituras, né? A me edificar com bons livros, né? Então, qual seria o ideal? Patrícia, o ideal é que eu lesse
um livro a cada 2 meses, um livro por mês. Então, pensa no seu 10, pensa no ideal e vê a sua realidade e coloca uma nota agora baseada na sua realidade. Isso não existe uma comparação. Se a gente faz uma atividade dessa com o jovem, tá, gente? Se um ficar do lado do outro, um põe 4, o outro põe 6, você não tem que ficar olhando, porque não importa, porque você não sabe qual é o 10 do outro, né? Então, às vezes, o 10 do outro ele é um livro por ano. E aí ele vai lá e coloca que tá nota 10, né? Porque ele tem esse de método. E aí o do lado colocou 12 livros no ano. E ele colocou nota 5, porque ele só leu 6. Mas aquele 5 é mais do que o 10 do outro, entende? Então, na verdade, essa reflexão não é para que a gente se compare. E o adolescente tem muito disso, de comparação. Nós precisamos tirar isso, porque nós somos seres únicos, né? E aí, essa questão do nosso... É uma reflexão individual. A gente pode fazer uma atividade dessa em grupo, mas a reflexão é individual, essa nota é individual. O quanto seria o meu 10, como é esse meu 10 e qual é a nota que eu dou hoje. E aí, como profissional, o jovem, ele, né, você como profissional, você pode pensar, né, como que eu estou na minha profissão, o que eu gosto, o que está bom, o que eu já desenvolvi, que eu estou muito legal. Qual seria o meu 10? O que eu ainda quero alcançar? O que eu almejo como profissional? Que tipo de reconhecimento, né? Que tipo de cursos, né? Que tipo de aprendizado, que tipo de aula que eu quero dar? Esse é o meu 10. E aí, pensando no meu 10, eu volto, eu tô nota 8, eu tô nota 7, eu tô chegando lá, ixi, eu tenho que melhorar muito isso aqui. Então, é essa percepção. E essa ideia dessa atividade, dessa dinâmica, gente, é trazer essa reflexão de que o problema não é eu ficar com uma nota 4, uma nota 3. O problema é eu nunca olhar para essa nota. O problema é eu nunca ter olhado para isso. Então, a ideia dessa dinâmica aqui é que o jovem possa olhar cada departamento da sua vida de forma integral. E aí a gente depois vai para o emocional, como eu estou gerenciando minhas emoções, como que eu lido com meus medos, minha angústia, às vezes com um sentimento de abandono. A questão da solidariedade, né? O quanto realmente eu estou servindo, me doando, ajudando, o quanto eu faço parte, né, de algum projeto da minha igreja, né? O que eu participo, né? Qual é a minha função, o quanto eu realmente me dou, né? O que eu faço dos meus sábados, por exemplo. E aí vem toda uma reflexão desse meu lado social. Futuro, o quanto eu me dedico a esse futuro, o quanto os meus comportamentos, atividades, atitudes estão alinhados com esse futuro, porque senão, né, eu falo que às vezes um jovem fala, eu gosto muito, quero ser advogado. Tá, mas você gosta de ler, você não odeio ler. Como que você vai ser advogado se você não gosta de ler? Né? Você vai ter que estar sempre lendo. Então, assim, a gente precisa alinhar o jovem, né, principalmente, ele precisa alinhar os comportamentos dele do presente com o que ele deseja do futuro, porque por isso que essa atividade é bem legal, porque quando eu vejo o que eu desejo, para onde eu estou indo, qual lugar que eu sinto que eu posso melhorar lá no meu familiar como irmã, onde eu posso melhorar lá no meu familiar como uma filha mais obediente, mais prestativa. Então, quando eu olho para esse futuro e vejo essa futura filha que eu quero ser, essa futura irmã que eu quero ser, eu falo assim, gente, eu preciso melhorar nisso. Peraí, eu vou lavar a louça hoje. E é isso. Eu brinco com eles essa história de lavar a louça, porque às vezes é um passo tão pequeno que a gente precisa fazer para melhorar a nossa performance, o nosso desenvolvimento em cada departamento. E aí, claro, finalizamos ali com o departamento espiritual, né? O quanto de fato eu estou me dedicando, o quanto de fato eu estou gerando, né, construindo essa intimidade com Deus, sabe? O quanto de fato eu me dedico, eu faço com amor, né? Eu realmente agradeço todos os dias, que eu me conecto com o Senhor, o que eu estou fazendo da minha vida, de todos esses departamentos, para honrar e glorificar o nome dEle. Então, essa reflexão é para todos nós, como profissionais, mas também para a Patrícia mãe, para a Patrícia, né, amiga, para a Patrícia que hoje, né, ela tem, hoje o meu ministério é com os adolescentes, então, assim, como eu estou sendo como mentora, como profissional, como amiga, e será que, de fato, todos os meus atos estão alinhados com o que Deus espera de mim
com o que ele me ensinou, com o que ele me ensina, com o que ele me capacita. Então, essa reflexão eu trago para você, professor, para você, pai, mãe, vovó, quem estiver vendo aqui, compartilha, porque a mudança começa inicialmente em nós. Para que a gente possa conduzir essa nova geração, nós precisamos curar os nossos corações feridos, em primeiro lugar. Nós precisamos olhar cada departamento da nossa vida e ver o que eu posso melhorar aqui. E eu gosto muito de uma frase que eu falo com eles, que eu falo, a mudança começa com pequenos, grandes passos. A mudança não é uma coisa assim, eu vou dormir hoje e amanhã eu me torno uma profissional incrível, uma esposa excelente, uma filha fiel, uma fé fervorosa. Não, eu começo com um pequeno passo. Sábado eu vou no culto. Sexta-feira eu vou fazer um pôr do sol com mais dedicação. Eu vou receber meu esposo do trabalho com mais amor. Pequenos passos, são pequenos, sendo que esses passos repetidos diariamente e trazendo novos pequenos passos, porque um pequeno passo, imagina que a gente vai subir uma escada de 200 degraus e a gente está ali no degrau 10. Há muito tempo você está ali naquele degrau 10, num departamento, por exemplo, familiar, e está ali. E você fala, eu vou fazer só isso, mas quando você toma essa decisão, você sai do degrau 10 e vai para o degrau 11. E o degrau 11, ele já não é mais o 10. Você já mudou. Você já saiu daquele lugar que você, às vezes, ficou preso há anos. Então, apesar de ser um pequeno passo, ele é muito grande, porque ele tirou do lugar que você estava estagnado. Então, que possamos, sim, valorizar esses pequenos passos, dos nossos jovens, principalmente. Mas para que eu, como profissional, valorize, eu preciso também valorizar os meus pequenos passos. Porque não tem como você ver o do outro, valorizar lá no jovem, e ele precisa de tanta, né, dessa afirmação positiva, mas se eu não faço isso comigo, se eu, como mãe, eu não estou sendo positiva comigo, afirmativa comigo, não estou valorizando, celebrando cada passo, né, de vitória, né, honrando e glorificando a Deus, obrigado, Senhor, entrego a Ti. Se eu não faço isso por mim, como que eu vou conseguir conduzir essa juventude? Então, eu acredito que essa seja, assim, a grande reflexão, porque tem que estar tudo conectado. E aí eu vou deixar aqui uma pergunta, porque eu falo, com esse conhecimento, com essa reflexão, pensando, né, que existem múltiplas inteligências, pensando que existem diferentes perfis comportamentais, né? Tem criança que é mais tímida, tem criança que já é mais falante, tem criança que é mais analítica, pensando em todas essas diferenças, será que de fato eu estou tendo uma escuta ativa, né, uma escuta terapêutica, né, de fato eu estou tendo um interesse genuíno e prestar atenção na história daquele jovem? Será que o meu coração está ferido e às vezes eu também acabo ferindo? Será que eu preciso curar algum lugar, algum departamento da minha vida ali, para que o meu espiritual esteja realmente integrado com todos os departamentos e realmente eu possa ser uma pessoa para honrar e glorificar? Então, qual a decisão que você toma? Qual a decisão que você toma hoje com esse nosso encontro, com essa nossa live? Eu falo que decisão sem ação é pura ilusão. Não adianta só, né? Você tem que decidir e agir. Então, comece com um pequeno, grande passo. Que tal? Eu te desafio a um pequeno, grande passo. Depois compartilha com a gente, fala, eu fiz isso, Patrícia, foi uma coisa tão simples. E aí eu quero deixar aqui, né, que uma semente, ela que é plantada, já tem todos os componentes da árvore adulta. Você imagina, né? Uma sementinha, ela já está ali. Uma escolha representa uma semente plantada. Então, hoje, a sua decisão pode ser pequena. Essa escolha pode ser só uma sementinha, mas a colheita será correspondente à sua semeadura, né? E em Gálatas 6:7 fala, o que uma pessoa plantar, é isso mesmo que colherá. Então, eu espero que realmente nós tenhamos deixado aqui uma sementinha com aquela vontade de querer mais, aquela vontade de querer, de fato, fazer valer a pena, de fazer ter jeito, né? Vai ter jeito, vale a pena, porque você vai fazer ter jeito, você vai fazer valer a pena.
E aí eu vou voltar agora para bater um papo com a Soraya e ela compartilhar um pouco com vocês. Mas eu fico essa palavra, então. O que a pessoa plantar é isso mesmo que colherá. Então, qual a sua decisão? O que de fato, você vai plantar? O que você decide plantar? E aí você colherá. E eu já estou feliz, eu já estou aqui pulando assim. Patrícia, quanta coisa. Enquanto você falava, eu estava aqui, né? Peguei um texto sagrado aqui, onde Davi fala que Davi tinha consciência de quem ele era, porque Deus o formou desde o ventre da sua mãe. Eu quero dizer para Patrícia, para a Soraya, para todos que estão nos ouvindo, coloque na sua mente que tu és a criatura mais linda, tu és o maior tesouro do Senhor. Deus precisa que você olhe e se considere filho do Deus Altíssimo. Ao você considerar filho do Deus Altíssimo, você vai cuidar da sua saúde emocional, você vai cuidar da sua saúde espiritual. Porque os nossos adolescentes, eles precisam de professores vivos, sadios, que amem a vida e que estejam sonhando com o céu, Patrícia. E como você bem colocou ali, tem jeito e vale a pena em nome de Jesus. Sabe por quê, professor, querido líder da nova geração? Esses meninos e essas meninas precisam de alguém lindos, saudáveis. E a palavra de Deus diz que a gente nunca pode aceitar e falar, tá tudo bem. Não, a gente tem que estar sempre buscando aprender mais, prosseguir, tanto na nossa vida espiritual, como no nosso cuidado da nossa saúde. E Patrícia, você foi trazendo todos os aspectos, e eu fui até anotando algumas coisas aqui. Como é importante a gente ter esse autoconhecimento. Como é importante a gente buscar isso. Porque quando eu me conheço, eu sei que eu posso avançar. E quando eu me entrego a Deus, Deus vai me ajudar a cuidar até da minha saúde física. E como você bem disse, aquilo que a gente planta, a gente colhe. A gente planta cuidando da saúde, de uma boa alimentação, uma boa noite dormida, exercício físico, eu vou ter mais disposição, tanto para a minha vida pessoal, como espiritual, e para servir a Deus muito mais no ministério. Obrigada, amiga. Aparece aí, ora com a gente, fala um pouco assim, resumidamente do Team Mentors, como te encontrar, como acontece a sua mentoria, para a gente avançar aqui. Primeiro quero agradecer, né, a todos que estão aqui com a gente. Esse livro Tem Jeito Vale a Pena, Soraya, eu queria deixar aqui. Esse livro é um projeto social, ele é um livro treinamento, então ele realmente vai trazendo essas reflexões para gerar autoconhecimento, porque de fato, quando a gente se conhece, eu falo que muitas pessoas estudam a ciência e às vezes se afastam de Deus, né? Mas quando a gente entende a ciência, a gente vai se aproximar de Deus, porque Ele é a própria ciência, né? Então, o autoconhecimento nada mais é que um resgate de nós, mas quando a gente se conhece, a gente vê da nossa essência, e a nossa essência é divina, né? Amém. Nós somos a imagem e semelhança. Então, esse resgate do nosso autoconhecimento é um encontro com Deus. E aí o livro vem trazendo atividades ao longo, né, dele, vai trazendo atividades. Então, você lê e aí tem uma atividade para que você vá realmente, aqui, ó, essa atividade que a gente fez agora, ó, tá no livro. E sabe qual é o legal? Ele é um projeto social, ele é um livro gratuito. Então, hoje é só você baixar o PDF, a gente tem uma página, né, que é o teammentors.com.br, e aí dentro lá da página do Team Mentors, /TJVP, você vai ver lá, baixe seu livro, você baixa na hora. Então, todo mundo aqui já ganhou livro, já ganhou atividade. E você também, como educador, como eu falei, eu acho que essa fala eu acho que tem que ser muito importante. Faça você primeiro esse processo, né? Faça você primeiro esse resgate do autoconhecimento. Patrícia, mas eu já fiz muita coisa. Que ótimo, excelente, mas e o que eu posso melhorar agora? Onde eu posso ir além? Quantas vezes a gente vê um filme e de repente você vai ver de novo o filme em outro momento e você, gente, eu não tinha percebido isso. Poxa, olha que interessante, isso aqui eu não tinha visto. E assim também é. Às vezes, quando a palavra mesmo, a palavra é viva, porque você vê ali, você lê João, você entende tudo. Quando você lê depois,
Que revelação, né? Como Deus fala conosco. E uma coisa que você já tinha lido, mas não tinha sido daquela forma. Então, É isso mesmo. o tempo todo, Deus está nos preparando, nos desenvolvendo. Então, nunca deixe de buscá-lo para ter essa sabedoria, né? Amém. E eu quero agradecer a Ultimentos, na Escola de Educação Emocional. Nós fazemos atendimentos para adolescentes, né, e famílias, e temos também treinamento para profissionais, que até o nome é Profissionais com Propósito. Então, você que queira conhecer um pouco mais, siga lá nosso Instagram, veja os depoimentos também no YouTube. E eu quero entregar esse momento aqui, né, que realmente seja muito mais do que eu pude compartilhar, porque o que vem de Deus é muito maior do que isso, né, que realmente eu possa continuar sendo esse instrumento, mas que, mais do que isso, que às vezes o que a gente conversou hoje seja só uma forma de Deus tocar no seu coração e te dar um despertar, enfim, e te dar uma ideia, e que você realmente seja um instrumento dele também para com outros jovens. Então, amém, vamos amém. curvar agora nosso... e vamos nos agradecer ao Pai querido, Pai amado. Obrigado, Senhor, por esse momento. Obrigado por estar reunidos aqui, Pai. Que honra estar aqui na nossa igreja, com os nossos irmãos, mestres, professores, né, Pai, educadores e pais, nesse momento. Ó Pai, que o que tenha sido compartilhado nesse momento seja só o início de um novo tempo, que nós, como profissionais, possamos cada vez mais poder honrar e glorificar o seu nome através do conhecimento e do autoconhecimento que o Senhor nos proporciona através da ciência e através da palavra e através da nossa fé em ação. Amém. Senhor, aumente nossa fé, nossa vontade de buscá-lo, e com isso, Senhor, nos capacite para essa nova geração que tanto clama por mais amor, e que possamos, de fato, ser instrumentos de Ti para ajudar e salvar esses jovens. Para isso que te pedimos humildemente, já te agradecemos, para que tudo isso seja para a sua honra e sua glória, em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Obrigada, Patrícia. Quando você chegar a Brasília, vamos nos falar. Eu quero te dar um abraço em gratidão. Um abraço a você em Curitiba, junto com a sua família. Um beijo no coração. Valeu, amiga. Obrigada. E você continua aí, que agora eu vou dar um spoiler rapidinho do nosso segundo trimestre e a gente já está indo para o final da nossa live. Mas enquanto você está conectado comigo, e aí? Compartilhe o link. Vamos abençoar outras pessoas. Participe do nosso sorteio. O QR Code está na tela. Entra aí, entra no link lá e depois você vai descobrir se ganhou ou não. São 10 prêmios maravilhosos do que a gente pode abençoar você. Você merece muito mais. Mas vem comigo, vamos lá. Segundo trimestre, está chegando aí. Nós estamos em oração e já preparando. Você pode olhar aqui no cenário. Você vai ver que aqui no cenário tem uma lembrança do que vem aí. Semana Santa. É isso mesmo. Então, aqui comigo, querido coordenador, prepare um cantinho, seja na sua sala, seja na igreja, seja na sua casa. Onde você vai fazer Semana Santa? Onde? Nós vamos colocar no grupo aí, não chegou, e o material da Semana Santa do adolescente, a gente não tem ela física, só em PDF. Então, logo, logo, vocês vão receber em PDF o guia, o manual para você realizar a Semana Santa na sua igreja, na sua comunidade. Envolva com seus adolescentes, crie estratégias, já monte as equipes e agora é hora de trazer os amigos porque nós estamos orando desde os 10 dias de oração. Mas vamos, em nome de Jesus, levar o amor de Deus. Ele não está aqui. O amor vive. É por isso que nós continuamos na presença dele, porque o objetivo final é poder contemplar a Jesus. E daí, passando para vocês em segundo trimestre, o que vem no segundo trimestre? Queridos, louvado seja Deus pelo primeiro. Louvado seja Deus pelo envolvimento seu nas atividades dos 10 dias. Louvado seja Deus pelo seu envolvimento neste trimestre, onde o Espírito Santo foi o foco principal do nosso estudo, aonde os personagens que foram estudados, cheio do Espírito, assim como Estevão, deu a vida para revelar o amor que ele tinha por Jesus. E como este ano eu vou, e nós só podemos ir cumprindo a missão, sendo uma geração missionária a ti, cheios do Espírito, é o desafio.
Por isso, a fala da Patrícia foi tão importante. Nós precisamos estarmos bem conosco mesmo, para permitir ouvir a voz de Deus e entender a salvação de Jesus, para levar o nosso adolescente a amar a Jesus e se envolver na missão, sendo verdadeiramente um discípulo de Jesus, comprometido com eu vou ser sua testemunha. E no segundo trimestre nós temos muitas coisas, podemos passar, eles vão passar aqui rapidinho. Segundo trimestre, agora é uma nova divisão. Nós fizemos até um cantinho aqui, você pode fazer na sua sala, que se remete à África, aonde você vai estar trazendo curiosidade, você vai ver mais ideias no link que nós vamos compartilhar das missões. Mas uma coisa eu quero te pedir, meu querido coordenador. Nós temos o informativo das missões. Tenha esse momento na sua classe. Por favor, coloque tanto o seu adolescente para falar, ou você pode colocar o vídeo, mas tem esse momento onde a gente conecta o nosso adolescente com o outro lado do mundo, mostrando para ele as necessidades dos nossos irmãos que estão do outro lado, nesse caso na África. Nossos projetos é construção de classes, construção de centros, para que o amor de Deus seja revelado aos nossos irmãos do outro lado. Eu posso contribuir mandando as minhas ofertas, eu posso contribuir orando. Para isso, envolva, faça a sua classe bem bonita, traga temas da África, curiosidades, mas não deixe de fazer o momento das missões na sua classe. Passando o que vem aí, o quiz, uau, vou sortear para vocês aí, olha, esses 2 livros extraordinários que nós vamos estar lendo. Primeiro, nós estamos lendo os Embaixadores, juntamente com a lição da Escola Sabatina, juntamente com a nossa Bíblia. Esses são os livros que nós estamos lendo nesse primeiro trimestre. E nós vamos lê-lo até junho. E o quiz é baseado na leitura da lição Bíblia e na leitura do livro Os Embaixadores. Cada sábado, faça o quiz com seus adolescentes, envolva-se ajudando-os a desenvolver o conhecimento deles para a glória de Deus. Vem mais, o que vem mais, né? Que vamos dar continuidade. Pequeno grupo. Obrigada a vocês que compartilham com a gente as fotos. Quanta coisa linda de pequenos grupos que tem acontecido e tem sido relevante para desenvolver a fé dos nossos adolescentes e dos nossos professores, né? Porque quanto mais a gente estuda, quanto mais a gente aprende de Jesus, mais a gente fica mais pertinho dele e mais somos transformados. Temos material físico, caso você queira vir pegar aqui. Se não, já compartilhei no grupo oficial do Ministério do Adolescente e vou compartilhar também. Outra vez. O que mais nós temos aí que vamos dar continuidade? Olha, essa é a capa do nosso material para pequeno grupo. Por toda a terra, está em série, está belíssimo. Agora a gente está estudando Jerusalém. Então, está fazendo? Está gostando? Continue. O que mais nós temos aí? Vamos ver? Caleb, ô glória, hein? Você que é do Clube de Desbravadores, com certeza, os seus líderes já fez a inscrição junto ao Ministério Jovem. Mas você que na sua igreja, que é Caleb de Lenço, não tem Clube de Desbravadores e que era feita uma inscrição junto ao Ministério do Adolescente, meu querido, para este ano nós estamos estudando uma maneira de fazer essa inscrição, porque nós não podemos fazer sem o seguro. Então, querido líder dessa nova geração, fique atento às informações que serão colocadas no grupo oficial do Ministério do Adolescente da Associação Planalto Central, ok? Queremos que todos eles estejam envolvidos, mas para isso precisamos delimitar o tempo e com seguro. Vamos nos falando sobre isso. O que mais vem aí? O livro dos Embaixadores, já falei com vocês, é para o adolescente ler e vocês também. O que mais nós temos aí? Quarta-feira, Tim! Opa! E aí? Já começou? Ainda não? Comece! Ok? Tá belíssimo o material. O tema é fantástico. Já postei no grupo para vocês. Temo eles também aqui, ó. Se você gosta dele no físico, está aqui. Pode vir buscar na associação, ok? Mas também já tem ele em PDF. O que mais vem aí para o nosso adolescente para dar continuidade no segundo trimestre? Se nós temos aqui, queridos, busquemos, aprendamos. E uma coisa que eu quero muito com vocês, muito, muito, envolva-se na vida espiritual dos seus
adolescentes. Crie alternativas dentro da sua realidade. Estudo da Bíblia, estudo da lição, estudo Espírito e Profecia, pequeno grupo, você conhece a sua realidade. Não permita perder um tempo sequer. Nosso Senhor Jesus está voltando. E nós temos que ajudar os nossos meninos a se envolverem com o Senhor Jesus, do jeito deles, mas que Jesus seja real na vida deles. Deus abençoe você, meu querido líder. Você sabe que pode contar comigo, para a glória de Deus, estamos aqui na associação para te servir. Para servir no seu ministério, para ajudar a você a permanecer ao lado de Jesus. Ajudar você a desenvolver, para a glória de Deus, a sua vida espiritual, a sua espiritualidade e também do adolescente. Olha, fechando aqui, a palavra de Deus diz que é Ele que efetua em nós, tanto o querer quanto o realizar. Busque o batismo diário do Espírito Santo. E seja você uma bênção. Vamos orar ao Deus, vamos clamar a Ele, para que nós, em tudo que fizermos, seja para a glória dEle. Oremos ao Senhor. Querido Pai, a Ti toda a honra e toda a glória, pelo desenvolvimento que o Senhor nos permite cada dia, quando nós chegamos a Ti. A Ti toda a honra e toda a glória, Senhor, pela vida de cada líder desta geração. Cada coordenador, professor, ancião, líder distrital, pastor, pai e mãe. Batiza-nos com Teu Espírito, porque cheios do Teu amor nós possamos amá-los e ajudá-los no processo de ser mais semelhantes ao Senhor. Obrigada pelo primeiro trimestre, continues conosco no segundo e que sejamos uma bênção para estes que o Senhor confiaste a nós. Nós choramos agradecidos no nome de Jesus. Amém, Senhor. Que você seja um premiado destes prêmios maravilhosos aí. Continue com a gente, compartilhe o link. Se você vai assistir de manhã, à tarde, à noite, não sei. Vai estar abaixo aí a descrição com o link da classe do adolescente, da classe das missões, da capacitação da Semana Santa. Assista lá e entra no QR Code, entra no link ali, quem sabe você seja um ganhador. Um beijo no coração, um feliz segundo trimestre.